O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, queridos e queridas do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, por mais uma vez estarmos juntos numa reflexão sobre a nossa querida doutrina espírita, nos utilizando da tecnologia. E o tema de hoje é encarnação em diferentes mundos. Mas antes da gente abordar o tema efetivamente, vamos à leitura de uma página e fazer a nossa prece inicial. No caso, trazemos como preparação alguns trechos do texto Deus Nosso Pai, que é do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E encontra-se no livro Canais da Vida, é o capítulo 20 deste livro. E a gente separou os seguintes trechos como preparação. A pedra sonha com a sensação de planta. A árvore aspira o instinto animal. A fera vislumbra a inteligência. O selvagem candidata-se à luz da razão. O homem deseja para si o brilho do anjo. E o anjo entrevê a celeste escalada de posições que ainda lhe cabe atravessar no rumo da integração com a munificência divina. Espíritos humanos em desenvolvimento, no corpo físico ou fora dele, não podemos trair a posição em que nos situamos, competindo-nos por agora, não a veleidade de compreender o plano do universo, mas sim a obrigação de acatar-lhe os desígnios, abraçando o serviço que a lei nos reserva no campo de aperfeiçoamento que nos cabe lavrar. Através do amor, a estrela se comunica com o grão de areia. E se a gota do oceano não lhe pode medir a extensão e a grandeza, traz consigo na intimidade da própria estrutura o gosto característico do mar. Que assim seja, Senhor, com a certeza do teu amparo, da luz do nosso querido Mestre Jesus a envolver todos nós neste momento em que paramos para refletir, para falar um pouquinho dessa doutrina de luz que é o Espiritismo. Contamos com o amparo do nosso anjo guardião e dos espíritos protetores da casa espírita que nos abarca neste momento. E sendo assim, nós vamos dar início à nossa conversação desta noite, desta manhã, desta tarde, enfim, no horário em que cada um estivesse. Graças a Deus que assim seja. Bom, queridos, como a gente já falou, o nosso tema é encarnação em diferentes mundos, né? E esse assunto a gente encontra explanado em O Livro dos Espíritos, da questão 172 a 188. Essas questões elencam o capítulo 4 da pluralidade das existências, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. É, é, e a gente, se parar para pensar bem, encarnação em diferentes mundos corresponde ao princípio básico da doutrina espírita, da pluralidade dos mundos habitados. E a gente encontra também este assunto explanado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que tem o título Há muitas moradas na casa do meu Pai, mostrando que Jesus já tinha dado a dica de que todos os planetas, quer na sua esfera material, quer na sua esfera espiritual, ele é habitado. Bem, como o nosso tempo é curto e o assunto é muito vasto, nós vamos, nós vamos colocar 5 pontos básicos
numa forma de síntese para a gente poder fazer a nossa reflexão. E a gente utilizou para isso um material que a gente encontrou no site oconsolador.com.br, que fala justamente sobre a encarnação em diferentes mundos. Então, com base nesse texto, a gente dividiu em 5 proposições. A primeira é, é a questão básica, fundamental. O que determina a encarnação de um espírito nesse ou naquele planeta? Então, a gente vai lembrar, a gente pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma geral, os mundos são classificados em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores e mundos ditosos ou felizes. E nesse universo dessa classificação, há diferentes matizes de acordo com o desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos. Então, visto isso, nós já demos a resposta, que o que determina a gente encarnar em determinado mundo? Primeiro, a questão da relação espírito-matéria. O que prepondera mais? No nosso caso de espíritos imperfeitos, que ainda estamos sob o domínio da matéria, mundo de provas e expiações, mas a gente vai falar disso um pouquinho depois. Então, dito tudo isso, o que a gente conclui? Que obedece à soma do progresso intelectual e moral alcançado por nós, no somatório das nossas diferentes encarnações. Então, quer dizer, a gente, como os espíritos falam, o nosso progresso é intelectual e moral, inclusive o intelectual, ele alavanca o progresso moral e o somatório dos dois faz com que a gente encarne nos mundos com vivências específicas nas suas características, naquilo para o que eles foram criados. Então, vamos pegar o nosso caso, o mundo de provas e expiações. A gente já está num nível um pouquinho mais avançado, e tem mundos de provas e expiações que estão no início da sua trajetória, do seu processo, e em outros matizes mais, porque é um universo tão enorme, a gente não vai acreditar que só nós habitamos o mundo e que só existe a Terra como mundo de provas e expiações, certo? E aí, a gente sempre está falando, já há algum tempo, de que o planeta está no processo de transição de mundo de expiações e provas para mundos regeneradores. E como a gente falou do somatório de características intelecto-morais que fazem com que a gente suba um degrau no nosso progresso espiritual, para que a gente possa ir para outro mundo, com relação ao nosso caso, que nós estamos na trajetória para sermos espíritos regenerados, ou seja, irmos para mundos de regeneração, a gente encontra a seguinte informação no item 33 do capítulo 18 do livro A Gênese. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. O que isso quer dizer? Implica que a gente vai estar já com uma inteligência ou as nossas faculdades intelectuais sendo utilizadas para o bem. A gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o texto é a missão do homem inteligente na Terra, o que os Espíritos falam? Que a gente desenvolveu muito a inteligência e a gente utiliza a inteligência de forma utilitarista, ou seja, para termos conforto, para usufruirmos da matéria como é que a gente vai aliviar os nossos desejos, é nesse sentido utilitarista.
mas que a gente ainda não ainda não coloca, podemos dizer assim, essas nossas faculdades intelectuais em prol do bem. Isso é algo que a gente está começando a vislumbrar agora. E isso é fundamental porque quando a gente começa a ter essa mudança de visão da forma de utilizarmos a nossa inteligência, a gente começa a desenvolver os nossos preceitos morais internamente, até chegarmos a uma condição de agirmos segundo a ética e a ética do Cristo. Então, neste momento de transição, em que a gente está nessa turbulência, nós já temos esse somatório de características, tanto intelectuais como morais, para fortalecermos essa nossa disposição sincera, íntima, de construir o reino de Deus dentro de nós, que é justamente do que que Kardec nos traz aqui, que a gente acabou de ler, que é uma modificação nessas nossas disposições morais, ou seja, a gente já está cansado de fazer o mal. E aí, por isso, a gente tem optado pelo caminho do bem, pelo menos por esse aprendizado. Dito isso, a segunda questão que a gente coloca para a gente refletir é: a que categoria pertence o planeta Terra? A gente já falou sobre isso. Nós estamos ainda na condição de mundos de provas e expiações. E aí, no item 15 do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a seguinte definição de mundo de provas e expiações, dada pelo Espírito Santo Agostinho. Os mundos de expiações e provas, ou provas e expiações, tanto faz a ordem, servem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus e que se encontram em processo de transição, ou seja, nós ainda nos rebelamos contra a lei de Deus. Nós ainda vivemos muito no império da matéria, no imediatismo, nas angústias, né? Nós somos seres muito angustiados, porque a gente ainda não consegue compreender o quão, como é benefício, quantos benefícios nós podemos angariar em todos os sentidos, falando no sentido de saúde integral, ao obedecermos à lei de Deus. Por isso que nós temos tantos desafios, por isso que nós temos tantos reveses, porque só através, a gente já falou, e o Livro dos Espíritos fala sobre isso também, nos cansarmos efetivamente do mal, é que nós vamos procurar este caminho da porta estreita. Então, quando os espíritos falam isso, nós somos exilados, ou seja, nós ainda não temos uma casa. Nós somos inquilinos aqui. E o que é mais importante, inquilinos de Jesus, que disse que não abandonará jamais nenhuma de suas ovelhas, melhor dizendo. Então, nós estamos bem encaminhados, então, nós estamos bem abrigados. Continuando, né, como a gente falou, transição para o mundo de regeneração, que também neste capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, também pelo Espírito Santo Agostinho, no item 17, nós encontramos a seguinte definição de mundos regeneradores. Deixa eu ver aqui. E que se encontra em mundos de regeneração que servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. E aí fala o seguinte, uma coisa muito importante. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Ou seja, a gente, olha só, nós já temos
elenco de disposições morais mínimos. Começamos a nossa trajetória no mundo de regeneração, mas ainda nós não obedecemos efetivamente à lei de Deus. Então, nós ainda temos questões emocionais, sentimentais, ou seja, da ordem dos afetos, a expiar, a nos limpar. Mas como a gente já tem esse elenco mínimo de disposições morais, nós podemos fazer isso no mundo mais light. Não quer dizer que a gente não vai ter problemas, não quer dizer que a gente já se libertou das nossas angústias, das nossas ansiedades, não. Mas a coisa vai ser mais branda, a coisa vai ser mais tranquila. Só que os espíritos nos alertam para que nós não nos acomodemos a essa situação, que nós trabalhemos nesse nosso processo de evolução espiritual, senão a gente volta para um mundo de expiações e provas, que a gente foi reprovado. Olha só. E continuando, a terceira questão. As condições de existência nas esferas superiores à Terra, como são? Os espíritos dão uma ideia para a gente, mas eles não podem entrar em detalhes porque a gente ainda não tem a capacidade intelectual e ético-moral para compreender o que seja um mundo superior a nós, ao nosso. Como é que é essa estrutura até física? Lembrando que a gente aqui está focando as condições da encarnação da gente na matéria, tá? Dessa evolução da gente na matéria. E aí, aí a gente tem a seguinte resposta. Nessas esferas, ou seja, nessas esferas superiores, o império da matéria é menor, claro, porque se a gente já tem as disposições morais para transcender, inclusive intelectualmente também, se nós estamos trabalhando nisso, o que que vai acontecer? A gente já tem consciência da vida futura, a gente já tem consciência da imortalidade da alma, então nós vamos começar uma trajetória adentrando a porta estreita e fazendo justamente esse caminho de superação paulatina, porque é aos poucos, desse império da matéria. E aí, o que que acontece? Com isso, aí, as influências do orgulho e do egoísmo não preponderam. A gente vai ter mais consciência de quando a gente estiver mergulhado, a gente estiver no âmbito desses sentimentos, desses afetos. E aí a gente não vai se deixar envolver por eles. A gente vai estar alerta, a gente vai estar efetivamente no orai e vigiai. E aí continua. O que implica na inexistência de misérias materiais, ou seja, a gente não vai ver mais gente passando fome, morando na rua, em situações precárias de orfandade, isso não vai existir mais. Guerras, nem pensar. Quando uma nação tiver alguma questão com a outra, vão sentar para discutir e achar a melhor solução para resolver essa pendência, né? Ódios e discórdias não vão fazer mais parte do nosso repertório de relações. Nós também vamos sentar com os nossos queridos, nossos afetos, aqueles com os quais a gente convive, para conversarmos e chegarmos à conciliação quando alguma coisa não for legal entre nós. Isso porque a gente já está desenvolvendo a consciência ética, ou seja, a gente leva em conta um bem-estar social, o bem-estar da humanidade como um todo, para nas nossas ações. Então, com isso, a gente vai tirando cada vez mais a influência da matéria das nossas vidas. E, seguindo, a outra questão importante, até que os conteúdos do Livro dos Espíritos trazem, né, tem uma questão que Kardec faz sobre esse assunto, é se pode um espírito encarnar no mundo inferior à sua condição evolutiva.
E claro que os espíritos respondem que sim. O espírito pode encarnar em missão para alavancar o progresso, seja de uma família, seja de uma comunidade, seja de uma instituição, de algum processo, né? O que a gente está querendo dizer, de uma ciência, de uma filosofia, de uma psicologia, seja lá o que for, sim, esses espíritos podem vir para trazer essa alavanca desse progresso, que vai trazer bem-estar para a comunidade como um todo, ou como a gente falou, você lembra? Se a gente estiver no mundo de regeneração, mas a gente ficar estacionado, o que que acontece? A gente volta para o mundo de expiações e provas. Por quê? Porque diante das tribulações, diante das questões que esse mundo nos apresenta, ele vai nos impelir a darmos um passo maior e tomarmos consciência da preciosidade que nós já tínhamos ganhado, mas que nós não soubemos guardar. É o que acontece também nessa nossa trajetória em mundo de expiações e provas. Quando o planeta está num período em que boa parte da humanidade que o comporta já tem esse elenco de disposições morais e intelectuais para dar um passinho adiante, aqueles que não conseguiram ficar estacionados, então eles vão ter que reencarnar em planetas condizentes com esse estacionamento intelectual e afetivo que eles ficaram, para que eles possam desenvolver justamente essas potencialidades e, quem sabe, voltar para o ponto em que estavam e dar uma alavancada bastante significativa no seu progresso, rumo à sua evolução na escala evolutiva, como Kardec nos apresenta também no Livro dos Espíritos. E, por último, é, qual é a forma dos espíritos nesses diferentes mundos? E aí a espiritualidade nos traz, na questão 181 do Livro dos Espíritos, condizente com esse assunto, na introdução do Livro dos Espíritos, naquele item 6 em que Kardec faz um resumo da doutrina espírita, no 17º parágrafo, e também no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no item 56, que a forma corpórea, como nós encarnamos, é sempre a forma humana. Então, marcianos têm a forma humana. Quem está em Vênus tem a forma humana. Quem está em Saturno encarnado tem a forma humana. Só para a gente corroborar, vamos dar uma lida aqui, ó. Livro dos Espíritos, justamente essa introdução, item 6, 17º parágrafo, Kardec nos traz a seguinte informação colhida da coletividade de espíritos com os quais ele trabalhou, através dos médiuns. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Vamos repetir? A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. Fechado. Tá? Isso aqui é o que a doutrina espírita nos traz. Então, queridos e queridas, é, esse é o assunto, esse é um resumo, uma síntese deste tema, encarnação nos diferentes mundos, que a gente trouxe para hoje, para as nossas reflexões, para as nossas ponderações. E a gente espera efetivamente que os queridos e queridas que estejam nos assistindo, nos escutando, enfim, possam ler, refletir, ponderar sobre as questões de 172 a 188 de O Livro dos Espíritos, que trazem mais detalhamentos sobre esse assunto, bem como ler o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, de O Evangelho segundo o Espiritismo.
E para a gente terminar efetivamente, né, antes de fazer a nossa prece final, vamos ler um trechinho justamente de um dos itens desse capítulo 3. No caso, é o item 19 de Santo Agostinho, que é a progressão dos mundos. Então, nós vamos ler dois parágrafos, o primeiro e o último. O primeiro parágrafo, Santo Agostinho nos fala a seguinte coisa: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece um termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento, né? Vide lei de destruição, terceira parte das leis morais de O Livro dos Espíritos. E aí, Santo Agostinho termina da seguinte forma: segundo aquela lei de destruição, lei de progresso também, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de ordem de expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, isso quer dizer que desde que a codificação espírita chegou até nós, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, nós estamos nesse processo de transição. O que acontece é que, neste momento, nós estamos num ponto em que nós já temos maturidade a essas disposições de morais mínimas para darmos uma alavancada e resolvermos todos esses problemas, ou pelo menos começarmos a resolver internamente as nossas questões que fazem com que a gente vivencie esse caos, digamos assim, em que nós nos encontramos no momento. Paz e luz para todos. Que a gente possa estar terminando o nosso ano de 2024 com a convicção da imortalidade da alma e da vida futura, de que a gente tem o direito da felicidade relativa, porque a felicidade total é só de espírito puro, mas que essa felicidade relativa, ela nos dá a qualidade para que nós possamos caminhar, inclusive, no manejo das nossas angústias, da forma que a gente possa, porque para Deus não há uma forma certa, mas o possível, para que a gente possa se tornar mais solidário e, por conseguinte, mais fraterno, que a caridade realmente seja algo pontual na nossa vida, que nos faz bem ao fazermos o bem para o próximo, que seja uma realidade cada vez maior na nossa vida e que a gente continue caminhando para a porta estreita. Mesmo que a gente se desvie um pouquinho, a gente volta também, que a gente vá nesse caminho. E aí a gente lembra, né, falando dessa questão dos idosos, de que Jesus, na sua grandiosidade, clara e evidente, nos deu várias dicas com relação a essa felicidade relativa. E uma das bem-aventuranças é bem pontual, porque ela nos diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, aquilo que a gente falou, o mundo de regeneração vai ser um mundo que não vai ser mais pontuado por todo esse caos, até material que a gente tem, como guerras, misérias humanas, misérias mesmo, né, de moradia, em todos os sentidos. Porque a gente já vai ter o equilíbrio de nós mesmos. E ao fazermos isso, a gente vai querer que o nosso próximo também esteja assim.
Dito isso, Senhor, paz e luz para todos nós. Agradecemos por mais essa oportunidade de trabalho, por essa ferramenta maravilhosa que só veio a acrescentar e a contribuir para que nós possamos cada vez mais falarmos do teu evangelho à luz da doutrina espírita, para que nós possamos cada vez mais nos comunicarmos, trazermos reflexões, ponderações daquilo que pode efetivamente nos trazer essa felicidade relativa e contribuir para que a gente possa continuar rente e dissolutos no nosso progresso intelectual e moral. Paz e luz para todos, agradecemos pela oportunidade, que assim seja, e um beijo no coração de todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!